E se os deuses da mitologia, sim, eles mesmos, tivessem que encarar os seus próprios problemas, mas a sério? Hoje, a gente mergulha numa ideia simplesmente genial. E se figuras como Zeus, Odin e até o Loki fossem obrigados a sentar-se numa sala para uma terapia cósmica? Sim, obrigatória. E esta frase aqui, bem, ela diz tudo, não é? Não estamos a falar de um dramazinho familiar no Olimpo. Não. Isto aqui é uma intervenção em escala galáctica, com o destino da Terra na balança. Vamos ver como é que tudo isto começou. Ok, primeira pergunta. Onde é que se mete um monte de deuses para fazer terapia? E, mais importante, quem são os pacientes, digamos, relutantes? É isso que vamos descobrir agora mesmo. Pois é, esqueçam lá os divãs de veludo e o ambiente calminho. Estamos a falar do Instituto de Psiquiatria Cósmica, um lugar neutro, gerido por uma confederação intergaláctica, cuja missão é, basicamente, impedir que o mau humor de um deus acabe com o sistema solar inteiro. É o nível máximo de gestão de conflitos. E a lista de pacientes, uau, é literalmente de outro mundo. Gregos, nórdicos, egípcios, imagina só todos eles forçados a partilhar o mesmo espaço. Dá para sentir a tensão daqui, não dá? O peso de milénios de rivalidades. O que é que acontece quando se põe a manha do Loki cara a cara com a sabedoria de Atena? O potencial para faíscas é, bem, cósmico. Mas, claro, juntar todos estes egos gigantescos numa sala levanta uma questão fundamental. Porquê? O que é que aconteceu de tão grave para forçar uma intervenção desta escala? E o diagnóstico é assustador. Basicamente, todos os conflitos não resolvidos, os egos feridos, os traumas antigos, tudo isso está a vazar para o tecido do universo. É como uma toxina, uma poluição psíquica que não contamina rios, mas a própria realidade. E claro, toda essa energia caótica tem de ir para algum lugar. E adivinha-se só quem tirou a sorte grande? Nós. O nosso pequeno planeta azul virou o para-raios cósmico para esta crise toda. A Terra virou o palco onde o drama dos deuses ameaça ter um final bem trágico. E não há escapatória. O ultimato é brutalmente simples. Ou resolvem os vossos problemas internos, ou os vossos poderes ficam, digamos, desligados do resto do cosmos. Para seres que são definidos pela sua influência, ser silenciado é pior que a morte. A própria existência deles, agora, depende da sua capacidade de mudar. Ok, com as regras do jogo bem definidas, está na hora de entrar na sala de terapia. É aqui, no confronto com temas que são universais, que a verdadeira batalha começa. Uma batalha contra si mesmos. O primeiro tema é um clássico dos clássicos: liderança versus tirania. Figuras como Zeus e Odin são forçadas a encarar aquela verdade super desconfortável que assombra tantos líderes. O medo de perder o controle pode transformar um protetor num opressor. É aquela linha muito, muito tênue entre ser um guardião e ser um tirano. A seguir, vamos falar de raiva. E o que este slide mostra de forma genial é a diferença entre a força que protege e a fúria que só destrói. Para deuses como Ares e Thor, o grande desafio é aprender a canalizar um poder que move montanhas para defender, em vez de simplesmente deixar que ele exploda numa tempestade de destruição pura e cega. Agora, as sessões sobre amor e conexão, como era de esperar, são explosivas. Deusas como Hera e Afrodite têm de confrontar a dor por trás do ciúme, o pânico do abandono e aquela tendência trágica de confundir amor com posse. O objetivo aqui é redescobrir a enorme diferença entre cuidar de alguém e ser dono de alguém. E claro, não podia faltar a sessão dos mestres da manipulação. Para Loki e Hermes, enganar não é só uma ferramenta, é quase uma forma de arte. Mas aqui eles são confrontados com uma verdade bem dura. Essa arte deles é a semente do caos e da guerra. Eles descobrem que a clareza, afinal, não é aborrecida, é uma responsabilidade. Mas olha, a cura individual é só o primeiro passo. O verdadeiro teste vem agora. Será que estas revelações pessoais conseguem reescrever milénios de desconfiança? Será que conseguem criar algo totalmente novo, como alianças entre velhos inimigos? E o caminho para a paz segue um processo bem claro. Começa com a mudança de cada um, o que por sua vez permite um diálogo honesto, e nesse diálogo eles descobrem uma coisa incrível: as suas dores, apesar de terem nomes e símbolos diferentes, são universais.
E isso leva à partilha de conhecimento e, o que é crucial, à necessidade de um mediador neutro. E a escolha para mediador é o auge da ironia poética. Hermes, o deus da manha, dos truques, do engano, agora é o guardião da verdade e da comunicação clara. A sua nova missão é garantir que as palavras venham sempre antes das armas. Uma transformação e tanto, não? E tudo isto culmina num acordo final. Um acordo cósmico, permanente, que redefine por completo a relação dos deuses entre si e, mais importante ainda, a relação deles com a humanidade. Esta nova aliança é, na verdade, uma revolução. Os deuses basicamente abrem mão do seu papel de mestres das marionetes, de manipuladores de destinos. Em vez disso, eles assumem uma nova responsabilidade: serem guardiões do equilíbrio cósmico. Eles deixam de jogar o jogo para se tornarem os protetores do jogo. E os termos deste acordo para a Terra são a prova final desta mudança. Primeiro, nada de interferência direta no livre-arbítrio humano. Essa passa a ser a regra de ouro. Segundo, acabaram-se as decisões unilaterais. Qualquer coisa que afete a Terra tem de passar por um conselho com todos os panteões. A mediação do Hermes é lei. Ponto final. E o diálogo passa a ser a primeira e principal ferramenta para resolver qualquer conflito. No final das contas, toda esta saga incrível pode ser resumida nesta única e poderosa verdade. Quando o diálogo vem antes do poder, a justiça encontra caminho. Uma lição que mostra que a verdadeira força não está em impor a vontade, mas sim em encontrar um entendimento mútuo. E isto tudo deixa-nos com uma última pergunta para refletir. E se os nossos mitos mais antigos não forem apenas histórias do passado? E se eles forem, na verdade, um mapa, um guia que tem as chaves não só para entender de onde viemos, mas talvez para onde vamos no nosso próprio futuro?